Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Nós estamos falando nesse mês sobre avivamento espiritual, né? Sobre renovação espiritual, sobre tudo que diz respeito ao acordar espiritualmente para Deus, que se refere a nos voltarmos para o Senhor e acelerarmos a nossa vida espiritual. Isso é avivamento espiritual. É despertamento espiritual. Então, nós estamos falando sobre isso neste mês de julho. E muitas coisas importantes a gente precisa saber. E é um assunto muito interessante, de muita importância, porque, como eu já falei, e devo repetir várias vezes, cada vez que vou falar sobre avivamento, que todo crente precisa de um avivamento espiritual, precisa de uma renovação na sua vida, porque senão você vai caindo, você vai esmorecendo, vai esfriando, vai desanimando, e quando você perceber, você virou um religioso, e você não tem mais vida, não tem mais paixão, não tem mais alegria, não tem mais empolgação na vida cristã, e isso pode acontecer com qualquer um, comigo e com você, se a gente não se cuidar espiritualmente. E aí eu apresentei aqui várias ilustrações, assim como a gente cuida de um troço, de uma casa, de um objeto, de uma máquina, do nosso corpo, a gente tem que cuidar da alma, cuidar do espírito. E vamos dizer que esse mês a gente separou para fazer uma revisão. Sabe, aquela revisão que a gente faz no carro, a revisão que a gente faz no motor, numa máquina. A gente também faz uma revisão na saúde, né? Faz um check-up, vai para o médico, faz tudo quanto é de exame do coração, exame de sangue, exame de fezes, de urina, faz para saber as taxas. Isso é uma revisão que a gente tem que fazer, todo mundo tem que fazer isso, para se cuidar, para cuidar da sua saúde. De repente a gente vai fazer um exame de rotina, tem nada a ver, de repente você descobre que está com problema. Descobrir que tem diabetes, descobrir que tem pressão alta, descobrir não sei o quê, porque fez o exame. Então, ainda bem que foi a tempo, vai se cuidar. Se não, nunca fizesse nada, quando você quisesse fazer, já morria. Tinha mais tempo, estava morrendo. Tinha mais tempo. Assim é a nossa alma. Nosso espírito, ele precisa de uma revisão. Então, esse mês é um mês de revisão. Revisão espiritual. E aí, como eu falei domingo, eu vendo vários exemplos de avivamentos espirituais nas Escrituras Sagradas, tem muita história de avivamento. A palavra avivamento nós não encontramos o resultado dela, o significado dela, que é o povo despertando e se voltando para Deus. Deus levantando um profeta, levantando um homem para chamar a atenção do povo. Vocês estão na idolatria, vocês estão no pecado. Vocês se afastaram do Criador, vocês se afastaram de Deus, vocês desprezaram a casa de Deus. Deus chamando a atenção do povo, mandando uma mensagem forte
E aí, muitas vezes, o povo deu ouvidos e se voltou para Deus, e naquele momento houve uma renovação espiritual, um avivamento, um despertamento, e o povo se consertou, renovou sua aliança com Deus, tirou os deuses e fez as pazes com o Senhor, e a vida tomou outro rumo. A vida tomou outro rumo, o povo de Israel tomou outro rumo, começaram as vitórias a vir sobre eles, o Senhor começou a abençoar. É assim que acontece. Então, isso é muito importante. Eu nunca posso deixar de falar sobre esse tema, sempre avivamento, é um tema que me chama muita atenção, eu gosto muito de falar sobre ele, porque nós necessitamos e precisamos muito disso. Então, eu mostrei aqui alguns exemplos, como o que aconteceu quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor. Ele acaba de construir o templo e ele traz a arca da aliança para o templo. E quando ele traz a arca da aliança, os tocadores, os cantores, todos louvando ao Senhor, então cai fogo do céu naquela hora, a glória de Deus enche toda a casa, todos ficam impactados com a glória do Senhor. Uma nuvem tomou conta de dentro daquela casa, que era a presença forte de Deus. E aí, dentro desses exemplos de avivamentos espirituais que a gente vê na Bíblia Sagrada, nos tempos bíblicos, a gente pode tirar perfeitamente algumas lições para a nossa vida, para os dias de hoje. E, por exemplo, aqui, quando Salomão traz a Arca da Aliança, ele valoriza a Arca da Aliança, representava o quê? A presença de Deus. Era o próprio Deus. Então, não adiantava ele construir um templo lindíssimo, magnífico, majestoso, se Deus não estava ali. Se a Arca da Aliança não estivesse presente, então não tinha sentido mais nada. Então Salomão valorizou isso, e o povo também, e Deus se alegrou muito, Deus se fez presente. E aí o que eu aprendo? Que quando nós não estamos valorizando a presença de Deus no culto, estamos precisando de um avivamento espiritual. Então o tema é: quando é que precisamos de um avivamento espiritual? Quando é que estamos necessitados de um despertamento espiritual? Quando a gente vem para o culto e não se liga mais na presença de Deus, sabe? A gente não está interessado em sentir a presença de Deus, a gente entra e sai do culto, não sente nada, não se compenetra na presença de Deus, não busca a presença de Deus. Para nós, a presença de Deus, ela é perfeitamente indispensável, ou melhor, dispensável. A gente não está muito interessado nela. Então, isso acontece. Tem muita gente que vem para a igreja, muitos crentes que vão para as igrejas por muitas razões, muitos motivos, menos para buscar a presença de Deus. Vão para lá porque às vezes até tem costume, tem hábito, enfim. Então, o que eu quero mostrar é isso. Quando é que um crente está precisando de um poderoso avivamento espiritual? Quando ele caiu nesse marasmo, a ponto de não estar buscando no culto a presença de Deus, que é o que há de mais importante no culto. Nunca se esqueça disso, seja o culto que for, de um culto matutino, de uma reunião de oração pequenininha, sabe, de um culto de doutrina, o mais importante é Deus estar presente. Deus está aqui. Amém? Outro exemplo que nós vimos foi esse avivamento poderoso que aconteceu nos dias do rei Ezequias. No reinado do rei Ezequias, que fica em 2 Crônicas 29, quando ele restaurou o culto a Deus, abriu as portas da casa de Deus, as reparou, e aí ele ordena aos sacerdotes, aos levitas, para que façam uma limpeza na casa de Deus, tire toda a imundícia. E essa palavra, ela é repetida algumas vezes nesse avivamento que aconteceu com o rei Ezequias. E
tiraram da casa do Senhor toda a imundícia, tiraram toda a imundícia. Então, o que é que nós entendemos? Quando a igreja, imundícia, entendemos imundícia por pecado, tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo, tudo aquilo que fere a santidade de Deus, tudo aquilo que vai de encontro ao sagrado, que ataca ao sagrado, ao eterno, ao Senhor, tudo aquilo que vai de encontro à palavra, aquilo que Deus não fica feliz. Então, tudo que existe na igreja que fere a santidade de Deus, podemos chamar de imundícia. Todo tipo de pecado. Vai dos maiores aos menores, se é que existe. Então, adultério, prostituição, mentira, fofoca, inveja, intriga, toda essa gama de coisas, práticas de imoralidade, toda prática de imoralidade, isso é imundícia para o Senhor. E como aqui, nos dias do rei Ezequias, na casa do Senhor havia imundícia, a ponto do rei mandar, ordenar que tirassem, que fizessem uma limpeza e tirassem toda a imundícia da casa do Senhor. Existe também imundícia hoje em dia, nos nossos dias, dentro da casa do Senhor, através de práticas, de atitudes de pessoas, de pensamentos, atitudes, palavras, enfim, comportamentos muito desagradáveis a Deus. Há muitas coisas que Deus tem repulsa, que Deus, ele detesta, ele abomina. Tudo isso é imundícia. Então, quando existe isso na casa de Deus e na nossa vida, pessoalmente, está na hora de acontecer um grande despertamento espiritual. Está na hora de acontecer um avivamento espiritual. Tem que se voltar para Deus, tirar tudo que não presta da vida. Esse foi um dos exemplos que eu falei. Eu estou só lembrando para a gente dar prosseguimento. Depois, outro grande avivamento que aconteceu foi nos dias do rei Josias, que também está em 2 Crônicas. Então, quando ele fazia a reforma do templo, estava fazendo o rei Josias. Esses reis foram reis muito tementes a Deus. Foram reis que priorizaram a questão religiosa, Deus, as coisas de Deus, o sagrado, a adoração ao Senhor, a pregação da lei. Foram reis que priorizaram. Existiram outros reis que seguiram, não fizeram o que era reto diante do Senhor e não se importaram também, e a coisa descambou para ainda pior, piorou mais ainda. E o fim foi triste dele e dos dias em que ele reinou. Mas houveram esses reis que temeram muito a Deus, como também o rei Josias. Esse rei, ele reforma a casa do Senhor, e quando ele ordena para fazer toda a reforma, e quando estão fazendo a reforma, se encontra o livro da lei que estava perdido. Há anos, o livro da lei, a Bíblia, estava perdida. O livro da lei estava enterrado, perdido, dentro da casa de Deus. E aí desterraram, encontraram, e quando encontraram, foram para o rei, apresentaram ao rei Josias e leram o livro da lei. Quando leram o livro perante o rei ficou impactado, ficou quebrantado de uma forma tal que ele na mesma hora rasgou suas vestes, cobriu-se de cinza, arrependido. Caiu sobre ele uma consciência do pecado. Através da palavra,
A palavra trouxe luz à sua mente, ao seu coração, e ele agora pôde perceber as coisas erradas na sua vida e no meio do povo, e ele pede perdão ao Senhor, e ele agora ordena que todos agora se voltem para a lei, escutem os mandamentos, os estatutos. A lei é ordenada a pregar, a ser lida, a ser ensinada. Todos se voltam agora para a lei, e a lei era a Bíblia, a palavra de Deus. De maneira que, como resultado dessa leitura das Escrituras e da lei, houve um grande avivamento, um despertamento espiritual muito grande no meio do povo nos dias do rei Josias. Então a gente aprende que não há avivamento sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinos da palavra de Deus, as ordenanças de Deus, que gera no nosso coração o verdadeiro arrependimento, é o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, que deve gerar em nós consciência dos nossos erros, do nosso pecado. E havendo essa consciência do pecado, há arrependimento. E quando há arrependimento, há conversão. Quando há conversão, há avivamento espiritual. Todo verdadeiro avivamento espiritual deve ser originado pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus. Então vimos o quê? Quando a palavra de Deus, ela está esquecida na nossa vida, ela está perdida na nossa vida. A gente pode ser crente, mas um crente que não lê Bíblia, um crente que não sabe nada de Bíblia, um crente que não tem desejo nenhum para conhecer as Escrituras Sagradas. Podemos ser crentes assim, tem muitos crentes assim, e a maioria deles são assim. Que não tem convívio com a palavra, intimidade com a palavra de Deus. Não tem nem conhecimento da palavra de Deus. E aí, para quem não tem conhecimento da palavra de Deus, a vida é um desastre. O próprio Deus, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído, sendo destruído, porque não tem conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de ciências biológicas, filosóficas. Não tem conhecimento da palavra. Não tem conhecimento da lei, não tem conhecimento da vontade de Deus. Quem não tem conhecimento da vontade de Deus, não tem conhecimento das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, faz um monte de coisa errada. E se destrói mesmo, porque não tem conhecimento. Então é a palavra que traz conhecimento, traz luz, diz a você o que é certo e o que é errado. Quem não conhece a Bíblia, de jeito nenhum, alguém que não conheça nada de Bíblia, então essa pessoa anda na escuridão, ela anda nas trevas, porque a palavra de Deus é luz, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, disse Davi. Então é a palavra, luz, que luz? Luz de conhecimento, de orientação, de direção, olhos espirituais abertos. É a palavra de Deus que traz isso. Portanto, quem não tem conhecimento da palavra de Deus faz muita coisa errada, anda nas trevas, anda na escuridão, porque não tem conhecimento da palavra. E uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem avivamento na vida dela. Ela pode ter até algumas coisas parecidas, que a gente acha que é avivado, pode fazer barulho, pode algumas coisas assim, ter algumas manifestações que a gente possa atribuir. Esse irmão é avivado, esse irmão é uma bênção, é cheio do Espírito, mas se ele não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem avivamento. O avivamento na vida dele não é verdadeiro, não é genuíno, não é duradouro, não vai permanecer. O que traz verdadeiro avivamento espiritual para a minha vida e para a sua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, crente, quando não tem mais interesse
por ler a Bíblia, não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais curiosidade, mas fome, na verdade é isso, não tem fome pela palavra. Porque a nossa alma, ela tem fome e sede da palavra de Deus. Quer ver? Quando um novo convertido, uma pessoa se converte logo, novo convertido, ele tem uma fome pela palavra de Deus. Ele tem desejo profundo de ler, de conhecer, sabe? Se não sabe ler, quer ouvir, ele quer saber, ele quer aprender, ele quer crescer, que é fome que se tem, mas essa fome pode passar. Tem gente que tem fastio, já teve fome, hoje está com fastio da palavra de Deus, não tem mais fome. E eu digo a você, irmãos, a maioria dos crentes são assim. Você quer ver? O sinal mais claro disso é que, na maioria das igrejas, os cultos em que se prega a palavra, em que faz estudo da Bíblia, o número de pessoas é bem reduzido. Toda a igreja, não só é aqui não. Então, quando se tem estudo da Bíblia, é estudo bíblico. É culto de doutrinas bíblicas, que vai se estudar. Pouca gente comparece. Agora se diz assim, é culto de libertação, de cura divina, e que a pastora vai orar para que Deus abra as portas e que cure, que faça milagres. Todos esses cultos em todas as igrejas são muito mais cheios. Esse é o sinal de que as pessoas não têm muita fome pela palavra de Deus. Infelizmente. Agora, como é que a gente vai acreditar que essas pessoas, elas leem muito a Bíblia em casa? Se nem na igreja elas querem vir ouvir a Bíblia. Então, isso aí não tem avivamento. Eis porque o avivamento demora a chegar. Eis a razão porque o avivamento verdadeiro, o avivamento espiritual, demora tanto a chegar. E são tão poucas pessoas que têm e são verdadeiramente avivadas. Porque é a palavra que gera avivamento. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aliás, eu estou falando sobre esses avivamentos, destacando o ensino de cada um, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles, a palavra, a palavra, a palavra. Todos eles, sem exceção, foi a palavra que gerou aquele avivamento. Nós destacamos ensinamentos, outros ensinamentos, né? Mas foi a palavra. Existe outro grande avivamento, foi de Neemias, de Esdras, também, que quando leram a palavra de Deus, Esdras manda que todo o povo fique de pé, em reverência à palavra de Deus, e ela começa a ser lida de manhã até de noite. O povo em pé, escutando a palavra de Deus sendo lida num púlpito. Fizeram um púlpito, não sei se como esse, mas um púlpito, não sei se de pedra, de madeira, específico para essa ocasião de se ler a Bíblia. E ele ficava ali no púlpito, feito isso aqui, ó, só lendo, e o povo em pé ouvindo. Depois que ele acabou de ler, o povo chorava e se quebrantava, sabe? Neemias, Esdras e todo o povo de Deus, por causa da lei que estava sendo lida. Houve um tremendo e poderoso avivamento espiritual, com a leitura da palavra de Deus. Tem a palavra de Deus. Sem palavra, irmão, sem Bíblia, não vem com outras coisas que não tem. Não se encaixa. Festa, programação, congresso, pode ser o que for, se não tiver a palavra no meio, não tem Deus presente, não tem fogo do Espírito, não tem avivamento, não tem nada de Deus. É a palavra que gera avivamento espiritual. Amém, amados?
Então, eu quero dizer que você ame mais a Bíblia. Quem lê a Bíblia aqui em casa? Leia mais a Bíblia. Diga aí para o seu irmão, leia mais a Bíblia em casa. Vamos ler mais. Viu, irmãos? Leia um pouco, procure ler um pouquinho antes de dormir, a hora que você tiver tempo, de manhã ou de tarde ou de noite. Separe, reserve um tempo, leia um texto, leia não leia um versículo isolado, não. Procure ler assim um capítulo. Escolha um livro para você começar a ler. Escolha um livro da Bíblia e comece lendo aquele livro de uma forma sistematizada, sabe? Para você continuar lendo, para você no final dizer, eu li todo esse livro. E quando estiver lendo, tente fazer umas paradazinhas para pensar, meditar no que por acaso aquele versículo está falando, o que ele está me trazendo de mensagem. Faça uma meditaçãozinha. É bom até você ter um caderninho, uma agendazinha, porque de repente você está meditando, você entende uma coisa ali, seus olhos se abrem. Ai, Deus está falando isso comigo, porque a Bíblia é a boca de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quem sabe disso? Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E aí você, de repente, Deus dá uma palavra para o seu coração, você de repente está tão aflito, uma pessoa está cheia de dúvida, está indeciso com alguma coisa, você está perturbado. Se acalma, vai ler a Bíblia, sem fazer da Bíblia aquela coisa mágica, sabe? Abrir assim, pegar a Bíblia, deixa eu ver onde é que vai cair. E bota o dedo em cima, aí lê só. Não, isso não é leitura de crente, isso é leitura de incrédulo. Incrédulo que faz isso. Compra caixinha de promessa, essas bobagens. A caixinha só tem coisa boa, né? Na caixinha não tem nada ruim. Então já tem tudo relacionadinho ali. Não, isso não é interessante. Essas bobagens. Não, crente é para escolher um livro e começar a ler aquele livro desde o início. Devagarinho, se for preciso, não entendeu? Repete, não tem pressa. Para quê? Não tem correria. Você não vai prestar uma prova, não vai fazer prova. O importante é você aprender. Então repete, eu faço assim, repete algumas vezes, tenta tirar dali daquele capítulo, o que é que Deus quis dizer aqui? Que mensagem eu posso tirar aqui para a minha vida? E aí, aquilo que você entender, você pode escrever lá no seu caderninho, o seu, pessoal. Deus está falando, você vai ver, se você fizer isso, você vai ter uma experiência espiritual fantástica. Você vai crescer espiritualmente, você vai se sentir fortalecido depois, alimentado, alegre. Aquela questão que você está perturbado, angustiado, não sei o que, durante aquele dia, aquela semana, aquele mês, Deus vai falar com você, vai lhe dar uma palavra de luz, de direção. Isso não é coisa que eu estou falando, é porque Deus fala mesmo. Quando a gente busca Deus, quer ouvir a voz dele, ele fala. E uma das formas mais poderosas de Deus falar é através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Aí você escreve, se fortalece. Essa é a maneira do crente estudar a Bíblia. Amém, queridos? Aí você está lendo aquele livro, de repente você chega aqui no culto, lá eu vou, em cima daquele texto, de repente, fazer uma mensagem, pregar para você. Eita, logo o livro que eu estou lendo, já li esse texto, já li essa palavra. Você está completamente inteirado naquilo. Quando eu leio, você já leu, já meditou. Aí Deus fala mais ainda para você. Outra coisa, de repente, às vezes a mesma coisa que Deus já falou com você, aí vem e confirma através da mensagem. Está entendendo, irmãos? A vida do crente tem que ser assim. A nossa vida, quando eu digo a nossa vida, nossa prática de vida, nossos comportamentos, nossos procedimentos na vida, nossas atitudes, escolhas e decisões na nossa vida devem ser baseadas todas nas Escrituras Sagradas. A nossa vida não pode se basear na vida de ninguém. Tomar por base a vida
do patrão, a vida do professor, a vida do artista na televisão, a vida daquela atriz da novela, a vida não sei, não. A vida do crente não tem que se basear na vida de ninguém, muito menos de incrédulo. De gente que não tem nenhum temor a Deus, nenhum conhecimento da palavra de Deus. Então a vida dele não pode servir de padrão para a nossa vida. Não pode servir de ensino para a vida da gente. A vida do crente tem que ser pautada toda nas Escrituras Sagradas. Se você não conhece as Escrituras Sagradas, como é que vai ser a tua vida? Então busca, a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina tudo. Amém, amados? A Bíblia ensina tudo. Só se você não quiser ouvir, não quiser saber. Mas a Bíblia fala e fala muito alto. Se você quer saber se você está fazendo coisa certa ou coisa errada, se você está tomando a decisão certa ou errada, você busca na palavra do Senhor. Ele vai te dirigir, Ele vai te dar luz e você vai ter sua vida como o Salmo 1 diz. Como é que o Salmo 1 compara a vida daquele que tem a sua vida pautada nas Escrituras? É comparada ao quê? A uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. São os que têm prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ou seja, o tempo inteiro. O tempo todo, tua vida está pautada nas Escrituras. Então, você vai ter uma vida equilibrada, uma vida bem sucedida. Tudo que você fizer vai prosperar. É Deus que diz isso, é o Senhor que garante. Então, quem não faz isso, né? Aquele que a vida dele é pautada, seja lá em, sei lá em que é, menos nas Escrituras Sagradas, não pode esperar a prosperidade de Deus. Tudo dá certo, ser uma pessoa de bom senso. Não pode. Então é a palavra. Isso aqui é uma questão que eu tenho que frisar muito. E vou frisar outras vezes. Não vou deixar nunca de falar isso aqui, da palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Ninguém pode se afastar. Tem crente que gosta muito de oração, gosta muito de línguas estranhas, profecia, gosta muito de culto, isso, aquilo, outro, BBB, mas de Bíblia que é bom não gosta. Quem já se viu isso? Não, meu irmão. Então, o resto, sem Bíblia, o resto não passa de fogo de palha, coisa que vai se acabar ligeiro, não vai ter durabilidade. Por isso que você vê por aí tanto crente que era uma bênção, que era assim, que era assado, hoje está aí, vazio, desviado, sem graça, porque não tem palavra. Eu só acredito no avivamento firmado nas Escrituras Sagradas, gente que gosta da Bíblia. Aí sim. Amém? Aí esse foi o último que eu falei. Tem outro avivamento que eu quero me referir. Abra aí a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu. Esse eu vou continuar aqui. Ageu. Fica no finzinho do Velho Testamento. Perto de Malaquias, aí Malaquias, Zacarias, aí Ageu. É um livro que tem uma página só. É pequenininho, mas Ageu foi um profeta que Deus levantou para despertar o seu povo numa determinada época, em que estava acontecendo uma coisa séria no meio do povo de Deus. Vamos ler, Ageu. Todo mundo achou? Olha, vamos ler, que é culto de ensino, é culto de estudo. Vamos ler, do primeiro versículo, vamos ver. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos:
Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Isso é avivamento. Quando Deus chama, manda a palavra, mostra o erro deles, e as pessoas se voltam para Deus, admitem o seu pecado, percebem o seu erro e desperta. Isso é despertamento. Olha aqui um avivamento. Não tem um nome, mas tem aqui o avivamento. O povo diante do Senhor temeu. Então Ageu, o enviado do Senhor, que era o profeta, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito. Olha aqui a palavra, olha aqui o avivamento. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Esse aqui foi um poderoso avivamento espiritual que aconteceu com o povo de Israel. Quando? Como? Como é que estava o povo? O povo, sabe como é que eles estavam, queridos irmãos? Ninguém se importava com a casa de Deus. Todo mundo cuidando da sua própria casa. Todo mundo cuidando dos seus palacetes, arrumando suas mansões, suas casas, suas fazendas, seus sítios, cuidando de suas coisas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. As pessoas não estavam nem se importando, nem se preocupando com o templo, com a obra da casa de Deus, com o culto da casa de Deus, a casa de Deus em pedaços, precisando fazer as coisas. Ninguém dava a mínima para a casa de Deus. Aí Deus levantou esse homem, Ageu, esse profeta, que a gente só vê falar nele aqui no livro, que leva o seu nome, só para esse momento, levar uma mensagem e dizer para o povo, chamar a atenção do povo para isso. E o povo ainda disse para eles: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ageu disse assim: assim diz o Senhor. Este povo diz: não veio ainda, não chegou a hora, não chegou o tempo de cuidar das coisas de Deus. Aí o Senhor vai e diz através de Ageu: então não é tempo de cuidar das coisas de Deus. Então é tempo de vocês só estarem cuidando das coisas de vocês? Se não é tempo de cuidar da vida espiritual, é tempo então só de cuidar das coisas materiais, das coisas da vida de vocês? E aí Ageu disse assim: vocês já perceberam como é que está a vida de vocês?
Considere o passado. Olhe como é que está a vida de vocês. Vocês trabalham muito, mas colhem pouco. Vocês se vestem, não se aquecem. O que vocês recebem parece que está botando um saco furado. Aí Deus começou trazendo a memória, a luz na cabeça deles, para eles verem como é que estava a vida deles. Deus havia cerrado os céus e não descia chuva. Não descia chuva para a terra germinar e eles terem uma boa colheita. Deus começou a cerrar os céus. Deus começou a trabalhar nessa área. Ele vedou todas as bênçãos materiais, a fim de que o povo se despertasse para as coisas espirituais. Deus gosta muito de fazer isso na vida da gente, viu? E aí Deus começou a mostrar, está vendo como é que vocês estão? O dinheiro não dá para nada, vocês não conseguem nada, ninguém prospera, ninguém consegue alcançar seus objetivos. Vocês dizem que vão fazer uma coisa, esperam o muito, e quando vocês estão esperando que vai dar uma safra boa e vai ter isso, e quando vocês veem não tem nada. Vocês já viram? Eles nem isso percebiam. Aí Deus falou através de Ageu. Vocês estão vendo que está acontecendo isso? Realmente, a minha vida está assim. E é isso mesmo. E o Senhor disse, sabe por quê? O Senhor disse, porque eu estou soprando, espalhando, eu que vetei essas bênçãos, sou eu que estou provocando isso. Sou eu que fechei as portas. Sabe por quê? Porque vocês estão preocupados só com o secular, com as coisas materiais, enquanto a minha casa está em ruínas. Eu aconselho a vocês, subam um monte, tragam madeira e edifiquem a minha casa. Cuidem da minha casa. Levantem a minha casa, zelem, se preocupem com ela. Então, quando vocês fizerem isso, aí eu vou abrir os céus e ele vai derramar orvalho e vai molhar a terra, e a terra vai dar os seus frutos e vai ter abundância na vida de vocês. Vai ter abundância. E aí Deus, com essa palavra, eles se voltaram, ainda bem que eles atentaram, e diz aqui que eles atenderam a voz do Senhor. Coisa boa, irmãos, é quando a gente dá ouvidos à voz de Deus. Coisa boa é quando a gente admite o erro da gente, quando a gente percebe que está no caminho errado e a gente quer entrar no caminho certo. Isso é muito bom. Amém, irmãos? O pior não é estar no erro, o pior é permanecer no erro e não admitir o erro e querer continuar ali. Porque Deus fala. Então o povo atendeu a voz do Senhor, se voltou. Deus então despertou, houve um despertamento. Todo mundo se reuniu agora, cada um deixou a sua casa de lado, deixou de se preocupar com suas coisas e todo mundo se voltou com um objetivo só para cuidar da casa de Deus. Deus abençoou e aí a casa foi restaurada, reconstruída, e o capítulo 2 diz a glória do segundo templo. A glória da casa, da segunda casa foi maior do que o da primeira. Deus abençoou. Qual a grande mensagem que a gente aprende aqui com esse avivamento dos dias de Ageu? Irmãos, quando não há mais interesse pela casa de Deus, quando o crente está muito envolvido com as coisas materiais, preste atenção, hein? Quando você se envolve muito com o material, com as coisas seculares, com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida, se envolve muito. Não é que a gente nunca vai se envolver, a gente está no mundo,
A gente é ser humano, todo mundo tem suas coisas, claro, todo mundo se preocupa com o seu trabalho, com os seus negócios, com os seus estudos, mas uma coisa é você cuidar dessas coisas na sua vida, e outra coisa é você se voltar inteiramente para isso e em detrimento das coisas espirituais, esquecer completamente da sua relação com Deus, da sua vida com Deus, das suas obrigações na casa do Senhor, das suas contribuições na casa de Deus. É muito diferente. Então tem gente que se envolve, é crente, mas olha, a maior preocupação dele está lá fora e não aqui. A maior ansiedade dele, o maior desejo dele é pelas coisas desta vida, pelas coisas materiais, pelo emprego, pelos estudos, pelo casamento, pela casa, pelo carro, pela compra disso, pela compra daquilo, pelas viagens, pelo não sei o quê, sabe? Pelas coisas dessa vida. E com relação à casa de Deus, ele não está nem aí. Gente que não se preocupa, eu fico pensando, tem muito crente que não se preocupa de jeito nenhum, com nenhuma campanha que a gente faça na casa de Deus, não se envolve, não contribui com nada, sabe? Não busca o zelo pela casa de Deus, não procura zelar pelas coisas de Deus, não está interessado que a casa de Deus, ela cresça, ela prospere, não tem nenhuma preocupação, nenhuma boa vontade, nenhum desejo, está nem aí. Agora, quando se trata das coisas dele, ele se esmera, faz tudo, vira cambalhota, faz empréstimo e faz, sabe, só falta descer os céus e estrelas para fazer aquilo que ele quer fazer lá fora, mas para a casa de Deus não. Uma pessoa dessa, um crente assim, precisa e está precisando urgentemente de um despertamento espiritual. E outra coisa, crentes assim, Deus age na vida dele. Assim como o Senhor agiu aqui na vida do povo, Ele cerrou os céus, fechou as portas. Deus pode fazer isso na vida da gente também. Fechar as portas, quando você estiver muito ansioso para fazer isso, para fazer aquilo outro, não sei o que, e quando se trata da casa de Deus, você não está nem aí, não está nem chegando, não está nem preocupado, não bate nem a passarinho, como diz o outro, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus, está nem aí. Se prepare, não vai muito longe, porque se você é crente, Deus vai tratar uma hora com você. Vai cerrar os céus para não descer nenhuma vitória sobre a sua vida, vai fechar as portas, tudo que você for fazer não vai dar certo, assim como o Senhor disse para eles. Vocês já perceberam que tudo que vocês estão fazendo, nada está dando certo? Vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês plantam, esperando fazer uma grande colheita e no fim vocês não colhem nada. Vocês já perceberam isso? Assim Deus faz com a gente também, irmãos. Deus também trata com a gente assim. Quando a gente não sabe priorizar as coisas de Deus. Quando a gente não sabe botar o que é para estar em primeiro lugar, no seu primeiro lugar. Quando a gente pega aquilo que é para estar em primeiro lugar, que é as coisas de Deus, e a gente bota em último. Aí Deus pode tratar assim com a gente. E você começa a perder, a ter prejuízo, a fracassar, a ter derrotas na vida, decepções, tudo aquilo que você pensava que ia dar certo, não deu certo, e começa a se frustra com pessoas que você esperava que aquela pessoa, você contava com ela, e com aquela pessoa, porque prometeu, e porque ia dar certo, e no fim não deu em nada, e você começa a se frustra com um, se frustra com o outro, uma porta que você esperava que ia dar certinho, fechou, você se decepcionou, Deus começa a fechar as portas, com um propósito, a fim de que você se volte para Ele. Deus faz assim. Deus fez assim com o povo aqui dele nos dias de Ageu. E ainda bem que quando Deus falou e o povo percebeu, temeu diante do Senhor, se arrependeram, se voltaram para Deus, e aí Deus abriu os céus de novo. Porque quem
quem manda nos céus é o Senhor. Quem ordena bênçãos e vitórias na vida da gente é Deus. Amém, irmãos? Deus é o segredo do nosso sucesso. Deus é o segredo de sermos bem-sucedidos. Deus é o segredo das coisas darem certo na vida da gente. Quem crê assim? É, meu irmão. Ele é o dono de tudo, Ele é soberano, tudo está nas mãos dEle. Amém, queridos? Então saiba honrar a Deus. Nunca despreze a casa de Deus. Cuide da casa de Deus, seja útil na casa de Deus. Procure ser frequente, fazer um trabalho para Deus. Honrar o Senhor. Eu preguei para os meninos que estão se formando, ano passado, de Gemima, da turma de Gemima, eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu dar um conselho a vocês vão ser profissionais. Nenhum era crente, mas eu disse isso para eles, porque isso não serve só para crente não, é para qualquer um. Eu disse, vocês vão ser profissionais, deixa eu dar um conselho, procurem fazer um trabalho social, voluntário. Procure ajudar com o trabalho de vocês alguém que necessita. Não visem só dinheiro, não. Não visem só poder. Não queiram só trabalhar para quem pode pagar vocês, não. É um conselho que eu dou para vocês prosperarem naquilo que vocês forem fazer. Sejam generosos. Sejam generosos. Você já viu um médico que é generoso, que faz uma cirurgia, olha para uma pessoa que necessita, não tem dinheiro para pagar, e ele ali assume toda a responsabilidade, os gastos, e faz ali, por misericórdia, por generosidade. Uma pessoa dessa não precisa ser crente, não. Deus abençoa. Deus abençoa pessoas que são generosas. Amém, queridos? Então procure, e o crente então, meu Deus do céu, procure ser útil a Deus com a sua vida. Você trabalha 7 dias na semana, você trabalha, então tenha o dia de estar na casa do Senhor, servindo a Deus, botando à disposição de Deus seu talento, seu tempo. Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Agora, o que Deus não suporta é crente, que é crente, conhece a palavra de Deus, e se nega completamente para servir a Deus. Não, a gente procura ele, não tem tempo para nada, não pode, está ocupado, ninguém pode contar com ele. Cuidado, hein? Cuidado, meu irmão. Toda hora, irmão, eu não tenho tempo porque eu estou muito ocupada, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, faz tudo para você. Foi isso aqui, o Senhor disse. Cada um está correndo para painelar a sua própria casa, enquanto a minha casa permanece em ruína. Quer dizer, você só cuida das suas coisas. Você só cuida de correr atrás de suas coisas. Só de coisa material. E as coisas de Deus? Você não cuida, não? Você não quer cuidar, não? Então Deus sabe como tratar, porque Ele tem as chaves na mão dele, dos céus e da terra, das vitórias e das bênçãos. Então você não quer, então Ele fecha tudo. Está entendendo, irmão? Então é sério. Amém, amados? Então esse de Ageu aqui é muito importante. Esse avivamento aqui de Ageu é um dos mais que eu acho muito importante. Então, quando não há mais interesse pela casa do Senhor, quando o secular toma o lugar do espiritual, sabe? Quando a gente coloca dificuldade para cooperar com as coisas de Deus, mas nos desdobramos pela nossa casa, nossas coisas, então você está precisando de um despertamento espiritual. Se alerte, preste atenção, se envolva mais com as coisas de Deus. Diga aí para o seu irmão isso. Se envolva mais com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Amém? Deixa eu falar outro exemplo que tem nas Escrituras Sagradas. Foi o reavivamento que aconteceu nos dias do rei Asa. Do rei Asa. É até parecido com essa história aqui também. Está em 2 Crônicas 15, abra aí, 2 Crônicas,
o livro de 2 Crônicas 15. 2 Crônicas 15, aqui também está descrevendo uma reforma religiosa, as reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus que veio sobre Azarias, o profeta. É um detalhe só que eu quero aqui frisar nesse avivamento, para a gente saber, aprender aqui uma lição. Deixa eu ler aqui. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou o ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar. Olha o avivamento aqui. Olha o avivamento aqui no versículo 8 presente. Cobrou ânimo, renovou o seu ânimo espiritual, lançou as abominações fora da terra de Judá e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, congregou todo Judá e Benjamim, também os de Efraim. Verso 11, naquele dia ofereceram um sacrifício ao Senhor do despojo. Verso 12, entraram em aliança de buscarem o Senhor, olha aqui avivamento. Deus de seus pais e de todo o coração, e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado, o Senhor lhes deu paz por toda parte. Até aqui. Outro grande avivamento espiritual nos dias do rei o profeta Azarias, o rei Asa. Esse foi o rei Asa. Um homem também que se voltou para Deus e ele foi despertado por um profeta, o profeta Azarias, que chamou ele e o animou, reanimou ele para ele continuar a reforma que ele estava fazendo no meio do povo de Deus. E aí, nesses dias, eles tinham sido privados das bênçãos de Deus também. Olha, uma coisa também parecida com o dia de Ageu. Deus havia privado eles de toda a prosperidade, que, aliás, era um sinal visível da graça de Deus, do favor de Deus. E chegou ao ponto de eles enfrentarem grandes angústias que levou todos a buscarem a Deus. Uma angústia que Deus impôs para despertar arrependimento. Aí tem uma palavrinha aqui, tem uma mensagem aqui que eu quero refletir conosco, trazer para nós. Que diz assim, versículo 6, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Sabe o que Deus fez aqui nesses dias? Lá nos dias de Ageu, Deus vedou os céus para não descer chuva e eles não colherem fruto e passarem necessidades. Aqui Deus tratou com eles enviando, permitindo grandes angústias, perturbações, problemas, perturbações. Eles não tinham paz,
não tinha sossego, não tinha paz. Era derrota, eram grandes conturbações. Deus os conturbou a fim de que eles se despertassem para Deus. Então eu concluo aqui, e a gente pode aprender que angústias, presta atenção, perturbações seguidas, perdas, prejuízos seguidos, problemas, que acontecem continuadamente na nossa vida, pode ser um sinal de que Deus esteja querendo nos chamar a atenção para um avivamento espiritual na nossa vida, para um despertamento espiritual. Tem gente que é uma perturbação atrás da outra, é um problema atrás do outro, é uma derrota atrás da outra, é um fracasso atrás do outro, é uma confusão atrás da outra, é uma angústia atrás da outra, é uma coisa seguida, é um negócio perturbador. Pode ser que seja, não estou dizendo que toda vez que se acontecer isso é porque Deus está fazendo assim, mas pode ser que seja um sinal de que você está precisando de um avivamento espiritual. Tudo que você vai fazer é uma perturbação, você não tem paz em nada, dentro da tua casa não tem paz no teu trabalho, você é um problema atrás do outro, é um prejuízo atrás do outro. Preste atenção nessas coisas, irmão, fica antenado. Se é uma doença, é doença em todo mundo, é um doenceiro. Quando quebra uma coisa, quebra tudo, é tanta coisa quebrada, é um desmantelo só. Pode ser que seja Deus permitindo essas coisas para chamar a sua atenção. Se isso estiver acontecendo, é um momento de você parar e se voltar para Deus, refletir sobre sua relação com Deus, sobre sua comunhão com Deus. Se volta para Deus, vai buscar o Senhor, vai jejuar, vai botar o rosto em terra, vai clamar ao Senhor. Que tanto misereio é esse, que tanto desmantelo é esse, que tanta doença é essa, que tanto prejuízo é esse, que tanta perda é essa, que tanta perturbação é essa, que tanta angústia é essa. Será que você não desperta? Vai buscar mais a Deus. Não é para você ficar... Tem pessoas que dizem, não, eu estava com tanto problema, por isso que eu não vim mais para a igreja. Não adianta eu vir para a igreja com problema. Está errado, meu irmão. Não é assim não. Os problemas devem nos levar para a presença de Deus. Devem nos trazer para a casa do Senhor. Você está com muitos problemas, vai ficar em casa. Você vai resolver esse problema em casa? Vem para a casa de Deus. E aqui, bota teu rosto em terra. Bota tua boca no pó. Quebranta teu coração. Recebe a palavra, busca ao Senhor. De Deus vem o nosso socorro. O nosso alívio vem dele. Se você fica em casa com problema, com angústia, com perturbação, você não vai resolver. Vai aumentar. Você não tem como. Vem para a casa de Deus. Amém, irmãos? Crente não é para ficar em casa com problema. Porque eu estou com problema, então vou ficar... Não. Quanto maior o problema, mais você deve vir para a casa de Deus, estar na casa do Senhor, se envolver com a obra de Deus. Se você faz uma obra do Senhor, se aparecem perturbações, problemas, não é para você largar e deixar. É para você se envolver mais ainda. Você entende isso, irmãos? É porque tem crente que entende errado. Entende errado. Quando tem um problema, se afasta. Em vez de se envolver mais com Deus, se afasta. Não, irmão, se envolva mais com o Senhor. Amém, queridos? Nesse avivamento aqui do rei Asa, eu tiro essa lição aqui. Se está havendo muitas perturbações, problemas, perdas, sabe, dificuldades, uma coisa assim estranha, que nunca aconteceu com você, que você para e diz, o que é isso que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo na minha casa? É uma coisa atrás da outra, nunca teve assim. Está uma falta de paz, uma angústia, uma aflição, é um desespero. Será que não é hora de você se despertar espiritualmente? Será que não é hora de você orar mais? Rever a tua vida com Deus? Rever a tua intimidade, a tua comunhão com Deus? Rever a tua vida cristã, como é que está?
talvez seja a hora de um despertamento espiritual. Amém? Quando é que precisamos de um despertamento espiritual? Quando é que precisamos de um avivamento espiritual? Quando também estamos enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, muita doença, muita perturbação, muita angústia, muita aflição, muita perda, muito isso, um atrás do outro. É hora de avivamento. É hora de avivamento. É hora de avivamento. Amém, irmãos? É hora de avivamento espiritual. Aí, aqui nos dias do rei Asa, se vocês estavam assim, era tanto do problema, ninguém tinha paz, nem os que entravam, nem os que saíam, era uma angústia, perturbações por toda parte, toda sorte de angústia. Mas quando se voltaram para Deus e buscaram o Senhor, foi por eles achado. Acharam Deus, começaram a buscar o Senhor, acharam o Senhor, e aí a paz reinou sobre o seu povo. Está precisando de paz? Busca o Senhor. Amém, irmãos? Está precisando de alívio nas angústias, no sofrimento, nas dores, nas perturbações? Vai buscar a Deus. Não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho, não. Eu não sou boba nem nada, perceber qualquer coisa, ó, boquinha no pó, ligeiro. Ó, não sou boba nem nada, corro logo para a presença de Deus, vou lá me humilhar, Senhor, gritar por quem pode me socorrer. Vou chamar por quem pode me ajudar. Senhor, tem misericórdia, Jesus. Vou chorar, vou jejuar, vou descer, desço na hora. Desço na hora, não demora um segundo. E aí, Deus começa a abençoar, porque Ele disse assim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Amém, irmãos? Se você busca, se você se volta, se quebranta, se arrepende, desce para o pó, clama ao Senhor, se humilha diante de Deus, Deus atende, Deus é misericordioso, Deus é muito amoroso, Deus é muito bom. Então, é um sinal também de que estamos precisando de um avivamento espiritual. Quando existem angústias, perturbações seguidas, perdas seguidas, prejuízos seguidos, problemas, seguidos. E aí, isso tudo pode ser um sinal de que a gente está precisando de despertar espiritualmente. Isso tudo é luz da palavra de Deus para a vida da gente. Amém, queridos? Isso tudo é conhecimento. Porque quem não tem esse conhecimento aqui, passa tanta aflição, angústia. O que é isso? O diabo. E em vez de buscar a Deus, começa a blasfemar, começa a murmurar, e começa a chamar pelo cão. Aí é que a coisa piora. Aí o cão entra mesmo e deita e rola e a desgraça é total. Mas o crente que conhece a palavra de Deus, quando as coisas começam a dar errado na vida dele, é um desmantelo aqui, é uma decepção acolá, uma frustração aqui, não deu nada certo aqui, não deu nada certo acolá. Peraí. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia, renova a minha vida. Eu estou muito preocupado com isso, eu estou muito perturbado, minha mente está totalmente voltada, envolvida só com essas coisas, e eu me esqueci, Senhor, de te adorar, de te servir, de ser fiel. Me perdoa, me abençoa. Aí isso é avivamento. Os irmãos estão entendendo? Aí é quando acontece o avivamento. Esse avivamento, ele pode vir através dessas coisas aí também. A necessidade pode surgir aí. Você pode perceber isso aí. Ok, irmãos? Amém? A gente vai continuar. Eu tenho outros avivamentos para falar para vocês. E outras mensagens que a gente vai continuar. Mas vamos ficar por aqui. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Sexta-feira, domingo, vou continuar falando sobre avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Mas quem aprendeu alguma coisa hoje? Amém, irmãos?
Depois vou falar do rei Josafá, os avivamentos do profeta Malaquias e de tantos outros, Joel. A Bíblia é cheia de avivamentos espirituais que aconteceram e tudo traz lição para a nossa vida. Mas você está aprendendo? Então, quando é que a gente precisa de um avivamento? O que eu falei hoje sobre Ageu. O povo, nos dias de Ageu, tinham esquecido da casa de Deus. Quando você se esquece das coisas da casa de Deus, não se envolve com as coisas da casa de Deus, não se preocupa, está nem aí, não se interessa, você é indiferente. Quando a gente fala, mostra as necessidades da casa de Deus, você é indiferente. Se isso acontece com você, preste atenção. Se você é essa pessoa que não está nem aí, tem gente que é interessada, embora não tenha condição de dar dinheiro, mas é aquela pessoa que ora, Senhor, que aquilo que a pastora falou, essa campanha dê certo, que o Senhor abençoe, abra as portas, meu Deus, o que eu puder fazer, eu também vou fazer. É aquela pessoa que está interessada em ver. Deus abençoa a gente assim, irmãos. Quer que Deus abençoe tua casa? Abençoa a casa de Deus para tu ver. Quer que Deus te faça prosperar lá no teu negócio? Se envolve com as coisas de Deus para você ver. Amém, irmãos? Se envolve com as coisas de Deus para você ver como é que Deus faz. Eu estava me lembrando do seu testemunho, irmã Dora. Eu estava me lembrando do seu testemunho essa semana. E eu disse, você vê como Deus faz. Você vê como é que Deus usa, Deus tem caminhos para nos dar a vitória, caminhos muito estranhos, que a gente fica às vezes assim, sem saber, e a gente às vezes pensa que Deus só vai agir assim, e Deus age assado. Deus só vem por aqui, e Deus vem por ali, que você nem espera. Deus faz coisas, o importante é que a gente fique na mão dele. Estava a irmã Dora, cheia de problema, perturbada, preocupada com isso, com aquilo outro. Pastora, irmã. Aí, de repente, a irmã cai doente. Tem um AVC. Meu Deus, tem misericórdia. Tua filha, meu Deus, já estava tão perturbada e agora um AVC. A mulher levada para o hospital, já quase morta, aquela coisa toda. Resultado, chega lá, os médicos ficam até sem saber por que ela está lá, era para estar muito pior, porque a gravidade da doença é séria, mas as reações do seu corpo são completamente diferentes. Tudo para melhor, e o médico fica sem entender. E concluindo as coisas, a irmã chega e diz assim, irmã, agora estou encostada pelo INSS, né? Recebendo o salário dela, está boazinha aí, andando, perfeita. Aí eu digo, mas veja só como é que Deus faz. Antes não tinha um salário, não tinha um dinheiro, não tinha uma manutenção. Aí Deus permite uma situação dessa, a mulher agora já tem o salário dela e está perfeita fazendo a obra de Deus. Aí eu fico vendo assim, por quê? Porque era uma pessoa que se envolvia com as coisas da casa de Deus. Era uma mulher que, embora tinha os problemas dela em casa, sabe, na família, dificuldade, mas não deixava de estar na casa do Senhor. Tem certas coisas que eu tenho que falar. Se envolvia, não deixava de estar aqui na casa de Deus, de trabalhar lá na Catingueira com Maria José, fazendo trabalho lá naquele fim de mundo, vai fazer evangelismo, estava na casa do Senhor, o que chamasse ela estava fazendo, se envolvendo com a causa de Deus. Aí Deus cuida da causa dela. Deus cuida, estava lá no hospital e Deus estava cuidando dela. É como se eu dissesse assim, não se preocupe não, que isso aí ela não vai morrer não, isso aí é uma vitória que eu estou dando na vida dela. Isso é uma vitória. E está aí boa. Aí diz que o marido agora está uma seda, graças a Deus. Aquele que era uma peste e uma praga virou agora uma bênção. Deus faz isso, irmão? Faz.
Deus faz coisas que não é brincadeira. Aí tá maravilha, o neto foi embora para a mãe cuidar, porque era para estar lá desde o princípio. Aí foi, agora está lá. E ela está sossegada no cantinho dela, feliz da vida. É isso, irmã? Está bênção agora? Está feliz? Deus faz assim. Amém, irmãos? Aí você fica, mas Deus tinha que fazer assim. Não se preocupe, se envolva com as coisas de Deus, trabalhe para o Senhor, ame as coisas de Deus, que Deus cuida de você, meu irmão. Deus sabe como te dar a vitória. Deus sabe como te dar a vitória. Amém, amados? Agora, quem não quer nada com Deus, não quer nada com a obra de Deus, com as coisas da casa de Deus, não se envolve com nada, tem tempo para tudo, tem tempo para ir para todo canto, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para estar numa reunião de oração, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para ajudar ninguém, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, mas para outras coisas tem. Então, não espere vitórias da parte de Deus, viu? Quando as coisas começarem a acontecer, aí você vai ver a diferença. Diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aqueles que se envolvem com Deus, Deus toma a tua causa, toma a tua frente e te dá vitória. Te dá vitória. Os meios que Ele usa não é da sua conta. Não precisa se preocupar. Ele sabe como fazer. Diga aí para o seu irmão, Deus tem um meio especial para te dar uma vitória. Diga aí para ele, diga, Deus tem uma forma toda especial para te dar a tua vitória. Você só precisa fazer uma coisa. Se voltar e honrar a Deus na sua vida. Se preocupar mais com tua vida com Ele, que anda fria, que anda apagada, que anda desleixada. Cuida da tua vida espiritual, renova a tua vida de oração, renove a sua vida de leitura da palavra de Deus. Se envolva mais com uma atividade, pelo menos com umazinha na casa do Senhor, seja útil, trabalhe, faça alguma coisa para Deus e deixa o resto, filho. Que essa agonia, esse desespero para você conseguir aquilo e aquilo outro, você não precisa, porque Deus vai te dar com abundância. Na hora certa Ele vai te dar. Você crê assim, irmãos? Pode você ter certeza que eu estou lhe falando é verdade. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga para o seu irmão, Deus é fiel. Pega na mão do seu irmãozinho aí, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, orar pedindo a Deus renovação espiritual. Meu Deus, eu quero renovação espiritual, renovar a minha vida com Deus, com o meu Deus, renovar a minha vida de oração, minha vida de responsabilidade com a obra de Deus, renovar a minha vida de leitura da Bíblia, de compromisso, sabe? De comprometimento com Deus, renova isso. Isso é despertamento espiritual. Se alguma coisa estiver acontecendo errada na tua vida, nada está dando certo, você não está conseguindo nada, está se frustrando, está se decepcionando, é hora de você atentar. Pode ser a hora de você se despertar, é Deus que está permitindo isso para chamar a sua atenção. Deus sempre fez assim, sempre fez assim. Quando Ele via que o povo estava se distanciando, estava esfriando, estava ficando longe dEle, aí Ele sabia como fazer. Aí Ele, sabe, promovia uma situação para chamar a atenção do povo. Deus faz isso hoje também com a gente. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigada pela Tua palavra. Senhor, ajuda-nos. Pai, em nome de Jesus, a entendermos essas formas da ação do Senhor na nossa vida. Como o Senhor age. Deus, como o Senhor agia com o teu povo, como o Senhor agiu com o teu povo Israel, o povo de Judá. O Senhor trabalhou na vida deles muitas vezes dessa forma. O Senhor também faz na vida da gente. Deus, o Senhor, na verdade, quer que todos nós tenhamos sempre uma vida constante, firme na tua presença, comprometida, séria. Que ninguém, ó Deus, seja
leviano, relaxado, ó Deus, com a sua vida contigo, Senhor, que não sejamos pessoas carnais, materialistas, pessoas seculares demais, mundanas, pessoas voltadas só para as coisas desta terra e desprezando as coisas do Senhor, desprezando a casa de Deus, desprezando a vida espiritual, a vida de oração, a vida de comprometimento com a tua palavra, que, ó Deus amado, isso, ó Pai querido, o Senhor quer que a gente se volte para ti, Pai. Não é assim que o Senhor quer que a gente leve a nossa vida. Deus, que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, que é poderosa e maravilhosa, desperte o nosso espírito, Senhor, desperte a nossa alma, que todos possamos ser despertados espiritualmente para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que honre o teu nome aqui na terra, uma vida, Senhor, que o Espírito Santo se alegre conosco, Senhor. Deus abençoe teus filhos e tuas filhas que nessa noite estão aqui ouvindo a tua palavra. Que todos possam voltar decididos a comer a tua palavra, a orar, a refletir sobre a sua vida contigo, Senhor, sua comunhão, e cada um renove a sua aliança com o Senhor. E assim, Senhor, cada um fazendo, a tua igreja será renovada e avivada espiritualmente, Senhor. Que cada um pessoalmente busque um avivamento espiritual para a sua própria vida. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz nesta noite para os nossos lares. E que o Senhor continue conosco, nos abençoando. Que o Senhor nos avive, ó Deus, quando estivermos em casa, trabalhando, estudando, viajando, por onde quer que estejamos. Que a nossa vida seja mais santa. Que a nossa vida seja mais consagrada. Que a nossa vida seja mais voltada para o Deus da nossa vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amados. Sexta-feira estamos aqui.